o Deus que vê nosso sofrimento. Hoje eu quero contar a história de Agar, uma serva de Sarai, esposa de Abraão. Essa história, ela nos conta que Deus, ele vê o nosso sofrimento, e Deus, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então o meu desejo é que Deus, ele use essa história para falar aos nossos corações. Então vejamos a história em Gênesis capítulo 16, a partir do verso 6, que diz assim: Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E veja que Agar, ela fugiu da sua senhora porque estava sofrendo, e no verso 7, o anjo do Senhor continua assim: O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. O verso 8, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Então Agar, que havia fugido, respondeu na continuação do verso. Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E o verso 9, disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Verso 10, disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E no verso 11, o anjo do Senhor, ele continua dizendo, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Verso 12, ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Finalmente, então, no verso 13, o autor ele registra o nome que Agar ela deu a Deus durante essa conversa com o anjo do Senhor. O verso 13 diz assim, este foi o nome que ela deu ao anjo que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Perceba que aqui nesse texto Agar, ela conversa com o anjo do Senhor, e depois ela dá um nome ao Senhor, como o Deus que me vê. Agar, ela estava tendo a compreensão que não era apenas um anjo, mas era o próprio Deus. Então, por esse motivo, nós podemos dizer que Deus vê o nosso sofrimento e não nos deixa desamparados. Deus sempre intervém em nossa vida, naqueles momentos de sofrimento, e nos ensina lições especiais. Então, o meu desejo com esse texto e com essa palavra, é que nessa noite você tenha um encontro com o Deus que tudo vê, o Deus de Agar, o Deus que vê o seu sofrimento. Por isso é muito importante destacar que o Deus que vê o sofrimento faz nos refletir sobre as direções tomadas em momentos desesperadores. É nos momentos desesperadores que nós precisamos tomar muito cuidado com as direções que nós tomamos para a nossa vida. Às vezes, nesses momentos de desespero, nesses momentos de sofrimento, a nossa mente ela não pensa muito bem e ela acaba então tomando algumas atitudes ruins. Veja o que aconteceu com Agar no texto que nós vamos estudar nessa noite e que nós acabamos de ler também. O verso 6 diz assim, então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Parei aqui nesse verso, o verso 6. E eu gostaria que você pensasse, Agar ela foi maltratada por sua senhora Sarai ao ponto de não aguentar aquele maltrato e então, por entrar em desespero, ela foge. Agora a continuação do verso diz assim, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E o verso 8 diz, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Nesse verso aqui, dado pelo anjo do Senhor, nós vemos que Deus ele levou Agar a refletir sobre as direções que ela estava tomando. Deus ele pergunta para Agar, de onde você vem, para onde você vai? E sabemos que Deus ele é onisciente, Deus ele sabia de onde ela vinha, Deus sabia também para onde ela estava indo, porém Deus queria que Agar refletisse nas direções que estava tomando naqueles momentos desesperadores que ela estava passando. Agar havia tomado a direção de sair de casa porque havia sido maltratada por sua senhora. Agar, ela estava em desespero ao ponto de fugir. Porém, em meio ao seu desespero, Agar, ela só pensou em fugir, mas não pensou para onde iria depois da sua fuga. Agar, ela, por ter pego uma direção errada, então ela se deparou de frente com um deserto.
E é exatamente essa cena que nós vemos na vida de muitas pessoas. Elas pegam direções precipitadas, sem pensar naquilo que Deus quer para as suas vidas. Muitas pessoas, na hora do desespero, elas encontram um único caminho, que é o caminho de fuga, sem levar em consideração o deserto. E nós podemos ver que Agar, ela não pensou em Deus neste momento de desespero. Agar, ela tomou uma decisão precipitada, ao ponto de precisar de Deus intervir na sua loucura. E a mesma reflexão que Deus faz com Agar no deserto, Ele faz conosco também nessa noite. Deus faz uma reflexão com aquelas pessoas que estão enfrentando algum desespero na vida. Deus pergunta a seguinte pergunta: de onde você vem, para onde vai? Eu gostaria que você pensasse nisso agora. De onde você vem com o seu desespero? E a outra pergunta é: para onde você vai com o seu desespero? Deus diz: o desespero, ele é legítimo, mas o caminho que você está tomando com o desespero não é melhor. Pense, talvez o desespero, em alguma situação que você enfrenta, pode ser que seja correto aquele desespero, é legítimo, mas atitudes que é tomada depois desse desespero não são legítimas. Isso faz sentido para aquelas pessoas que têm pego uma direção errada, em um momento errado, e por pegarem uma direção errada no momento de desespero, agora elas não sabem para onde ir, então passam a ficar sem rumo na vida, tomam um caminho que deixa a situação pior ainda, e se deparam com um deserto. Então nós ouvimos aquelas frases do tipo: está ruim, mas olha, piorou as coisas, parece que nada dá certo na minha vida, parece que tudo virou as costas. Mas às vezes esse tipo de argumento não tem a ver somente com um levante na nossa vida, mas tem a ver com os caminhos que nós tomamos, que às vezes são caminhos errados. Então pense assim: pegar um caminho errado, em um momento errado, sem pensar nas consequências, é um desastre anunciado. Olha essas palavras: caminho errado, mais momento errado, mais inconsequência, é igual a desastre. Nós precisamos cuidar das direções que nós tomamos, nos momentos de frustração, nos momentos de desespero, nos momentos de tristeza. Nós precisamos cuidar do nosso coração e nós precisamos não nos precipitar. E muitos, por conta da aflição, por conta da angústia, por conta do sofrimento, por conta da pressão do dia a dia, estão tomando rumos precipitados. Rumos que no início até parecem certos, mas que no final são caminhos mal planejados. E o Deus que vê nosso sofrimento, Ele sabe que dói em nós os momentos desesperadores. Porque o Deus que vê, Ele nos ensina que nem sempre a mente desesperada irá escolher o melhor. Porque uma mente desesperada não consegue pensar no melhor caminho a seguir. E talvez você esteja assim, como nessa frase aí no telão do slide 20, desesperado, sem conseguir pensar numa direção. Agar, ela também passou por isso. Ela tomou uma direção com uma mente desesperada e ela acabou no deserto. Então hoje a palavra de Deus para mim e para você é que você reflita sobre as direções que você tem tomado nos momentos desesperadores da sua vida. Por quê? Porque às vezes uma mente desesperada pega logo o primeiro caminho que ela vê. E esse caminho às vezes se torna em separação. Às vezes esse caminho de uma forma desesperada se torna em divisão. Às vezes esse caminho de uma forma desesperada se torna em briga, em ódio, raiva, ira, mágoa. Vocês percebem isso? É só nós vermos o noticiário da nossa cidade e logo nós vamos perceber essa verdade. Nós sabemos que pessoas, elas matam outras por causa de uma mente desesperada, de um momento desesperador. Como Agar fez, tomou uma direção errada, em um momento desesperado, sem pensar nas consequências, sem ouvir a Deus, sem pensar no futuro. E às vezes nós fazemos da mesma forma como a mente desesperada, no meio do sofrimento, tomamos rumos e direções que Deus, Ele não quer que nós tomemos por causa de uma mente acelerada, uma mente sofredora, uma mente que não pensa direito. Então, como então pegar a direção? Como não pegar a direção errada? Então, para não pegar a direção errada em um momento de desespero, você precisa fazer o seguinte: não deixe o sofrimento apagar sua verdadeira identidade. E essas palavras aqui são muito importantes para que a gente possa fechar essa ideia nesse primeiro ponto. Não permita que o sofrimento tenha a última palavra sobre você.
e apague a sua verdadeira identidade. Porque é isso que o diabo ele quer da sua vida. O diabo ele quer apagar a sua verdadeira identidade de filho de Deus. E no sofrimento, no desespero, o diabo ele vai torcer para você perder a sua identidade e você, no meio do deserto, você se perder e se tornar um derrotado. Então, essa perca estava acontecendo também com Agar. Ela estava perdendo a sua identidade, mas Deus a relembrou. Veja o que diz no verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai. Preste atenção no texto. O desespero de Agar era tão grande que ela se esqueceu de quem ela era. Agar, ela estava no deserto, mas o deserto não era o seu lugar. Ela tinha uma casa, ela tinha uma senhora, ela tinha um rumo. Agar, ela morava com uma senhora para lhe servir, ser subordinada e não a dona da casa. E o problema aqui desse texto era com Agar. Ela havia perdido a sua identidade de serva e ela passou a se achar a dona da casa. A senhora Sarai maltratou Agar porque Agar estava menosprezando ela por ela não conseguir ter filhos. A senhora da casa estava sendo zombada pela sua própria serva. E quem iria querer um funcionário assim? Foi por isso que Agar foi maltratada. E então surgiu a mente desesperada. E então ela fugiu da casa. Resumo da história: Agar se esqueceu da sua verdadeira identidade de serva da casa e não dona da casa. Isso acontece conosco também. O desespero, ele tenta tirar a nossa essência. O desespero, ele quer nos fazer pessoas más. O desespero quer fazer de nós pessoas que fogem, que traem, pessoas que desconfiam de tudo. O sofrimento vai querer tirar de você a identidade de servo de Deus. O sofrimento quer fazer de você uma pessoa que requer seus direitos e não que se coloca no seu devido lugar. Por isso, quando você estiver enfrentando o sofrimento, quando você estiver enfrentando a angústia, quando você estiver enfrentando o desespero, o maltrato, diga a você mesmo o seguinte: eu não permitirei o sofrimento e o desespero apagar minha identidade em Jesus. Reflita nessas palavras, pois talvez você esteja perdendo um pouco da sua essência por conta dos problemas. Talvez alguns, ao se olhar no espelho hoje, nem se reconhecem mais por tantas mudanças ruins, talvez que tenham acontecido na sua vida. Por isso, lá no seu trabalho, lá no seu colégio, lá na sua casa, é bom você recordar que você é servo de Deus. É bom você recordar que nenhuma situação pode ditar o rumo que você vai tomar na sua vida. É bom recordar que nós não podemos perder a nossa verdadeira essência como filhos amados de Deus. E assim, não podemos tomar direções então ruins na vida, como se não tivéssemos um Deus que olha por nós. Nós precisamos tomar cuidado para não perder nossa essência. Por quê? Porque isso será uma tentação para nós. Será uma tentação para nós não ser cristão no momento da aflição. Será tentação para mim e para você, no momento da aflição, no momento da ira, não sermos cristãos. Não agirmos como cristãos no momento da raiva, no momento do desespero, ou no momento que alguém falar alguma coisa que nós não gostamos ou que nos chateie. São esses momentos de sofrimento que nós precisamos lembrar da nossa identidade em Cristo Jesus. E lembrando disso, não permitiremos que as situações nos levem a caminhos ruins. E eu creio que essa verdade que nós estamos falando aqui nessa noite, que Deus ele está usando essa mensagem nesse momento para falar com pessoas que estão aqui. Então, será que existe alguém que precisa lembrar-se hoje da sua identidade em Jesus? Talvez são pessoas cristãs que estão perdendo a cabeça por alguma situação complicada. E a palavra de Deus hoje vem nos ensinando diferente. Ela nos diz: não deixe que o sofrimento apague a sua identidade. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, você é salvo em Cristo Jesus, você é a luz do mundo, você é sal da terra, você é amado por Deus, você é remido pelo sangue de Jesus. E por ser tudo isso, então você não permite que as situações da vida mudem o seu comportamento cristão. Você não permite que os caminhos ruins que entram na sua vida te tirem do caminho de Jesus. Você não permite que o sofrimento mude as suas palavras abençoadoras,
que mudem o seu comportamento no meio do sofrimento. A palavra de Deus, ela está nos relembrando que o desespero não pode apagar a identidade que nós temos em Jesus. Deus, ele estava vendo o sofrimento de Agar, e ele fez ela refletir sobre os caminhos que ela estava tomando, indo para o deserto. E esse mesmo Deus que vê o nosso sofrimento, ele também não permite que a nossa identidade seja apagada, mas ele diz para você, confie. Em segundo, o Deus que vê nosso sofrimento, indica-nos uma decisão acertada para resolver nossos dilemas. E quantas vezes não ficamos sem respostas para nossos dilemas? Deus, além de nos fazer uma reflexão, de fazer uma reflexão conosco, para não perdermos nossa identidade, o que Ele faz mais? Ele indica uma decisão. E a decisão que Deus nos indica não é baseada em sentimentos humanos, mas é baseada na decisão acertada, a decisão mais acertada. Foi isso que Deus ele fez com Agar, pelo anjo do Senhor que prefigura o próprio Deus. Diz assim em Gênesis 16, no verso 9, disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo do Senhor, prefigurando aqui Deus, disse a Agar, volte à casa da sua senhora, sujeite-se a ela. Deus ele dá uma ordem, Deus ele dá uma direção acertada para o dilema que ela estava enfrentando. Deus sabia que aquele não era o melhor momento para Agar sair da casa da sua senhora. Por quê? Agar estava grávida, sozinha, desesperada, sem nada e sem ninguém, e estava no deserto. Por isso, a melhor decisão para a vida de Agar, sem levar em consideração sentimentos humanos, era voltar. E nós podemos perceber que o sentimento de Agar não era de voltar para a casa de alguém que a maltratou. E nem o sentimento de Sarai, sua senhora, de receber alguém que estava zombando dela. Por isso, a decisão mais acertada para Agar não era levar em conta os sentimentos do momento. A melhor decisão para Agar era levar em conta os propósitos de Deus para a sua vida. E é isso que Deus ele faz conosco. Deus ele sempre tem uma posição para nos dar. Deus sempre nos dá uma decisão acertada. Deus sempre pode nos revelar a melhor decisão. E não importa os seus sentimentos, não importa os seus problemas, não importa as suas decepções, não importa as suas frustrações, os levantes, os sofrimentos, Deus sempre nos indicará um caminho seguro. E é isso que a palavra está nos comunicando. Então preste atenção. Deus ele diz, eu tenho um caminho para você no momento de aflição. Pense nessa frase. Deixa ela entrar no seu coração, na sua mente. Deus ele sempre te diz, eu tenho um caminho para você no momento da aflição. Isso faz sentido para você? Essa afirmação precisa fazer sentido para nós, porque muitas vezes nós nos encontramos desesperados, sem saber para onde ir. E quantas vezes nós nos encontramos sem rumo na vida. E Deus sempre nos dá uma direção acertada. E por esse motivo, quando você enfrentar os dilemas da vida, Deus então ele indicará a você um caminho seguro. Por quê? Porque somente Deus tem um caminho seguro na aflição. Somente Deus nunca desampara aqueles que sofrem. Deus, ele sempre indicará qual direção você precisa pegar. Ele sempre vai indicar. Deus sempre indicará a direção que você precisa pegar na vida. Mas você pode dizer, pastor, mas eu não sei qual caminho seguir, eu não sei o que fazer. E nós podemos te dizer, transforme a sua indecisão em oração, e eu tenho certeza, Deus indicará um caminho acertado para você. Deus, ele sempre nos indicará o certo, porque ele se faz presente. Ele é o Deus que tudo vê. Deus está presente nos dilemas que nós enfrentamos no dia a dia. Você não está sozinho. Ele sempre tem uma indicação para nos fazer. Nós precisamos apenas estar atentos à voz de Deus. E mesmo que você se encontre em um caminho ruim, um caminho desértico, Deus te mostrará um caminho bom. Ele vai dar um rumo para você. Por quê? Porque Deus faz você retornar ao propósito dele. Pense nisso. Veja essa frase, essa colocação. E eu acho que é muito importante aqui nesse momento da palavra. A palavra está dizendo que Deus faz você retornar ao propósito dele. E talvez existam pessoas aqui que precisam ouvir isso. Que Deus quer trazer você novamente ao propósito dele.
E Deus então martela essa palavra no coração das pessoas para que elas retornem ao caminho dele. Pessoas talvez que Deus está atraindo nesse momento. Pessoas que estão talvez sem rumo, tomando decisões erradas na sua vida. Decisões precipitadas, com a mente acelerada, vivendo um deserto. E a palavra de Deus então faz um apelo: volte ao meu propósito. E foi assim com Agar. Deus ele disse: volte à casa da sua senhora. Eu ainda não cumpri todo o propósito que eu tenho para você. Deus estava chamando Agar para retornar de onde havia parado, refazer o percurso. Por isso precisamos perguntar o mesmo a nós: qual trajeto você terá que fazer de volta? Qual trajetória você precisa pegar para retomar o propósito de Deus em sua vida? Então, para muitos, Deus está indicando nessa noite: recomece de onde paramos. Recomece de onde paramos. E eu quero pensar um pouquinho aqui e reler com você sobre essa frase: recomece de onde paramos. A palavra é clara, ela está indicando um caminho para muitas pessoas aqui: recomeçar. Talvez você precise entregar novamente a sua vida a Jesus. Talvez você precisa refazer um compromisso com Ele. Talvez é necessário iniciar a caminhada com Cristo. Talvez você precisa aceitar a Cristo como Salvador. Outros talvez precisam ir para a sala de aula, aprender mais dele. Talvez você não saiba como agir, precisa de um apoio. A igreja está aqui com verdades básicas, 30 semanas, acampamento, cursos e etc. Deus está indicando a direção acertada no momento de sofrimento. Dessa forma, então, eu quero mostrar a vocês que a decisão acertada não é fugir, a decisão acertada não é espernear, a decisão acertada não é lamentar, a decisão acertada não é brigar. Então, como perceber que Deus está revelando uma decisão acertada? Como perceber a indicação de uma decisão acertada para os dilemas? É simples. A direção acertada envolve arrependimento de conduta má, de uma conduta má. Decisões corretas requerem uma postura correta. Uma decisão correta requer uma postura correta. Não existe decisão acertada sem postura acertada. Veja mais uma vez o verso 9, em Gênesis capítulo 16. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Perceba que Agar, ela precisou voltar à casa da senhora, sem questionar, sem reclamar. Agar, ela não ficou questionando a Deus, dizendo: ah, Senhor, voltar à casa daquela infeliz que me maltratou? Não, Agar não indagou Deus. Pelo contrário, Agar, ela obedeceu a Deus porque sabia que também tinha errado. Como nós já vimos, Agar era uma empregada e não uma dona de casa. E ela também havia maltratado a sua senhora. Então Agar precisou se arrepender. Agar precisou voltar atrás do que tinha feito. Agar precisava tomar uma decisão que envolvesse mudança da sua vida. E é isso que nós observamos nas indicações que Deus tem para a nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento. Uma direção acertada envolve arrependimento de erro. Uma decisão acertada envolve arrependimento talvez de um mau caráter. Uma decisão acertada envolve arrependimento de má condutas. Uma direção acertada envolve, às vezes, arrependimento de palavras que foram malditas. Muitas pessoas nos procuram para saber as direções que devem tomar na vida. E elas dizem: eu devo sair de casa? Ou eu não devo? Eu devo abandonar tal pessoa? Ou não? Eu devo estudar tal curso? Eu devo agir nessa situação? Ou devo fugir? Eu devo prosseguir? Ou eu devo parar? Muitos procuram respostas e mais respostas e acham todo tipo de justificativa para as suas decisões. Mas a maioria das pessoas que correm atrás das respostas nunca perguntam o seguinte: o que eu tenho que mudar em meu coração? Que comportamento eu tenho que abandonar na minha vida? Do que eu preciso para me arrepender? Existe alguma falha que eu não estou vendo? E é muito comum olharmos para o sofrimento e tomarmos uma decisão baseada nele, quando, na verdade, é mais significativo tomarmos outra decisão de mudar nós mesmos e não as circunstâncias. É claro que Deus, Ele quer nos ajudar a mudar as situações.
Deus quer nos ajudar a mudar realidades, porém, não antes de mudar a nós mesmos. Então, às vezes nós queremos mudar uma situação, o sofrimento, e não paramos para pensar que nós devemos mudar a nós mesmos. E às vezes não tem tanto a ver com a situação, mas deve ser urgentemente mudada a pessoa, o coração da pessoa. Agar teve que fazer isso. Ela teve que voltar à casa da sua senhora, teve que mudar a atitude do coração, mesmo que a senhora fosse ruim, ela teve que confiar em Deus, ela teve que mudar a atitude interior, e o Deus que viu o sofrimento da Agar, indicou a ela uma decisão acertada: sair do deserto, decisão de voltar para casa, decisão que envolvia arrependimento. E esse Deus que vê o nosso sofrimento também nos indica a decisão mais acertada para os nossos dilemas. Deus diz: mude suas condutas más, tome a decisão de viver os meus propósitos, tome a decisão de viver para mim, não fique refém dos problemas que você está vivendo, olhe para o seu interior, mude as suas posturas erradas. Essa é a melhor decisão para você, mudar a você mesmo. E por fim, o Deus que vê nosso sofrimento, Ele redobra-nos o ânimo sobre as promessas que carregamos. Pensa só, Deus Ele nos faz refletir sobre os caminhos que tomamos, Ele nos lembra da nossa identidade, depois Deus Ele nos indica a decisão acertada, decisão de mudar a nós mesmos e não os outros, e por fim, Deus então Ele nos dá ânimo sobre as promessas, para que nós possamos enfrentar o sofrimento com esperança. Veja como Deus Ele tentou animar Agar com suas promessas no texto em Gênesis capítulo 16, verso 10 em diante. Diz assim: disse mais um anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E o verso 12, ele será como o jumento selvagem, sua mão será contra todos. Perceba que o anjo do Senhor aqui, como eu já disse, prefigurando Deus, diz a Agar: vou multiplicar os seus descendentes. Isso significa que Deus não estava apenas dando uma direção para ela voltar para casa. Deus, antes de fazê-la voltar, estava redobrando o ânimo dela sobre as promessas que ela carregava. Em outras palavras, Deus está dizendo a Agar: mantenha-se tranquila, volte para a casa da sua senhora, é uma decisão acertada. Por quê? Porque eu vou multiplicar a sua descendência. Deus também animou Agar, relembrando que ela estava grávida, e pode parecer loucura, mas na hora do desespero, Agar nem pensou no filho que carregava no seu ventre. Ela fugiu para o deserto e iria morrer no deserto com o seu filho. Mas Deus então relembrou da promessa que estava em seu ventre. Deus deu um nome para o menino, Ismael. Foi algo lindo, maravilhoso. Agar conversou com Deus. Agar percebeu que Deus estava vendo o sofrimento dela, que Deus não era apático ao seu sofrimento, que Deus não estava sem vê-la naquilo que estava acontecendo. Deus, Ele redobrou o ânimo, e tanto redobrou o ânimo que no verso 13, ela dá um nome a Deus. Veja só, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Você percebe? Deus, Ele não estava apático, Ele estava se importando com Agar. Deus estava atento, Deus estava vendo tudo. E por mais que Agar tivesse errado, por mais que Agar tivesse sido maltratada, pego caminhos ruins, Deus então Ele aparece e indica a direção certa. Deus, na forma do anjo do Senhor, dá a direção a ela: se arrependa. Deus, no momento do sofrimento, a animou pelas promessas que ela carregava em seu ventre. E é um fato, muitas vezes nós fazemos como Agar. Nós fugimos do propósito de Deus por conta dos sofrimentos que nos envolvem. Fugimos do sofrimento sem perceber que nós temos dentro de nós o propósito de Deus, promessa de Deus. Fugimos do sofrimento e nos esquecemos que nós carregamos promessas divinas. E quantas vezes nós andamos por caminhos ruins, mesmo estando cheios da promessa de Deus? Então nós podemos nos comparar como uma mulher grávida, que carrega seu bebê no ventre. Nós carregamos as promessas de Deus, mesmo que nós andemos por caminhos desérticos.
Deus nos cobra arrependimento, por quê? Porque Ele deseja nos fazer voltar ao seu propósito, para darmos luz às suas promessas. Assim é importante nós relembrarmos que você é portador da promessa divina, de promessas divinas. Você pode glorificar Deus por isso? Deus, Ele faz algo maravilhoso na nossa vida, Ele coloca dentro de você promessas. Nós somos portadores das promessas de Deus. Deus, Ele tem coisas lindas para fazer em nossas vidas. Então, quando eu paro para pensar nas promessas de Deus, eu fico animado com o caminho de Deus, eu firmo os meus passos no propósito de Deus. Quando eu penso e eu olho para as promessas de Deus, eu fico entusiasmado em poder vê-las se cumprindo na minha vida. Eu fico animado para ver o meu futuro. Por quê? Porque eu sei que grandes coisas de Deus me esperam, e assim é para você. Então você fica animado em saber que Deus, Ele tem promessas para a sua vida. São promessas de paz, promessas de amor, promessas de carinho, promessas de vitória, promessas de conquistas, promessas de alegria. E o meu desejo é que você se sinta animado nessa noite com aquilo que Deus, Ele pode fazer para a sua vida. Deus tem promessas para você. Deus, Ele quer realizar na sua vida coisas que você não imagina. O que você precisa fazer é só confiar, não desistir no sofrimento. E por esse motivo é importante questionar: você é ciente das promessas de Deus sobre a sua vida? Você é ciente que carrega promessas de Deus? Assim como uma mulher carrega um filho no ventre, não são promessas distantes de nós, não são promessas lá no céu, mas são promessas de Deus, do céu, que estão em você, sendo geradas em você. E caso você não consiga enxergar as promessas em sua vida, então é melhor você correr para a palavra de Deus. Precisa urgentemente estudar a Bíblia, aceitar Jesus no seu coração. Então preste atenção nisso, por favor. É urgente aceitar Jesus e descobrir suas promessas. É urgente você se tornar ciente das promessas do Senhor. É urgente você entregar sua vida a Ele. Não é amanhã, é hoje, é agora. Você precisa aceitar Jesus urgentemente e descobrir suas promessas. Deus tem coisas lindas para você na sua vida. Por isso, redobre o seu ânimo com as promessas de Deus quando você enfrentar o sofrimento. Então, como redobrar o ânimo sobre as promessas que carregamos? Como redobrar o ânimo sobre as promessas que você carrega? Eu diria o seguinte: habilite o modo esperar, confiar e sofrer antes do regozijar. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos habilitar. É como um computador. Existem ferramentas que você habilita para ele funcionar melhor, e tem coisas que você desabilita, porque senão ele começa a travar. Então, é impossível viver as promessas de Deus sem habilitar esse modo esperar, esse modo confiar, esse modo sofrer. E depois desse processo, então, nós regozijamos de alegria. É por isso que você pode ficar animado no sofrimento. Por quê? Porque o Deus que vê vai cumprir suas promessas. Então, anime-se no sofrimento, porque o Deus que vê está trabalhando para que tudo saia conforme Ele planejou. Nós precisamos então apenas habilitar o modo esperar, o modo confiar, o modo sofrer, para vermos as promessas se cumprirem. É como a mulher grávida, como eu disse já. Ela precisa passar pelo processo de esperar seu filho ser gerado, confiar que o milagre da vida vai funcionar, sofrer no momento de dar à luz, mas regozijar com a criança em seu colo depois. Deus é um Deus que não erra, fica tranquilo. Isso significa que nós temos ânimo no sofrimento quando nós habilitamos o modo esperar. E o mundo de hoje, você sabe, ele nos ensina a ter coisas de maneira rápida. E nós nos frustramos então com a demora, com o sofrimento. Então nós passamos a achar que na vida com Deus é igual no mundo. Sem habilitar o modo esperar, sem confiar, sem sofrer, nós achamos que tudo tem que ser rápido e sem sofrimento. Mas isso não é verdade. Todos nós precisamos sofrer antes de darmos à luz as promessas de Deus. Então, se hoje você está sofrendo alguma injustiça como Agar, pense: Deus está com você no secreto. Deus está com você no oculto. No tempo certo, em um processo, tudo vai passar. Mesmo que o furacão esteja passando, Deus sempre estará contigo na trajetória de conquista. Lembre-se, existe um processo.
E nesse processo, o Deus que vê nos faz refletir sobre as direções que nós tomamos nos momentos desesperados. E nos fazendo refletir, nós olhamos para a nossa vida para não perdermos a identidade de filho de Deus, de homem consagrado, mulher consagrada. O Deus que vê nosso sofrimento, Ele nos indica uma decisão acertada para os nossos dilemas, aqueles dilemas que enfrentamos diariamente. Ele nos envolve em uma decisão de arrependimento, de erros, de pecados, para que nós possamos então voltar ao propósito de Deus. E o Deus que vê, então, Ele redobra o nosso ânimo com as promessas que nós carregamos. Ele quer que você habilite na sua mente o modo de esperar, confiar, sofrer, antes de você regozijar suas promessas. Deus tudo vê, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele viu o sofrimento de Agar, e Ele fez Agar refletir sobre a direção que ela estava tomando para o deserto. Fez ela lembrar que a identidade dela era de serva. Deus fez Agar tomar a decisão acertada, arrepender, voltar. E mesmo que a senhora fosse ruim, Deus pediu para ela voltar, confiando inteiramente nele. Deus redobrou o ânimo de Agar, lembrando dela da promessa que ela carregava em seu ventre. E assim, Agar percebeu que o Deus que está no céu é o Deus que vê o seu sofrimento. E não importa o que iria acontecer no futuro de Agar, naquele momento ela deveria tomar a decisão de obedecer a Deus. Esse é o Deus que vê o nosso sofrimento também. O Deus que nos faz refletir. O Deus que te dá a direção acertada. O Deus que te anima. O Deus que vê você. O Deus que quer manter em você uma identidade de serva, de servo. O Deus que quer mudar suas atitudes. E o Deus que quer fazer você esperar as promessas dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por essa palavra. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a Tua igreja. Ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ensine como Agar, ó Deus, a olhar as Tuas promessas, a olhar, Senhor, aquilo que tem que ser mudado na nossa vida. Ó Deus, a olhar para nós mesmos e não para o sofrimento, Senhor. É o Deus que nos dá direção, e eu peço a Deus que o Senhor dê direção para pessoas aqui nessa noite, que o Senhor mude pessoas aqui nessa noite, que nessa noite, ó Deus, o Senhor relembre das promessas que o Senhor tem dado. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá.